Olá, leitores, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos conversar sobre Niket, uma história de poligamia de Paulina Chiziane, um livro que está sendo indicado para vários vestibulares no país e esse ano, para o vestibular de 2025, foi indicado para o vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Este livro foi publicado por Paulina Chiziane, uma escritora moçambicana, no ano de 2002. E Moçambique, como todos nós sabemos, um país colonizado por Portugal, bem assim como o Brasil, obteve a sua independência somente em 1975 e é um país onde a poligamia é culturalmente aceita, apesar de ela ser assim proibida, não é aceita pela Igreja Católica, uma vez, e o Moçambique é um país predominantemente de religião cristã. O livro é narrado em primeira pessoa pelo nosso personagem principal, chamado Rami. A Rami é uma mulher moçambicana, ela cuida do lar, dos filhos, e ela é esposa do Tony. O Tony é um alto funcionário da polícia, muito bem remunerado, muito bem conceituado na cidade. Já na primeira página da nossa história aqui, acontece um incidente. Um menino que era um dos filhos da Rami, ele numa traquinagem de criança, ele quebra o vidro de um automóvel caro que estava passando ali pela rua onde eles moravam, e o dono do automóvel vai até a casa do menino para pedir uma indenização sobre aquele dano. E lá ele encontra a Rami, que vai conversar com o dono do carro, e o dono do carro não dá muita atenção para ela porque não tem como ele negociar, ele conversar com uma mulher, porque a mulher não tinha nenhum crédito, nenhuma credibilidade assim. Então ele de imediatamente ele pergunta onde é que está o seu marido, onde é que está o pai dessa criança. E o Tony fazia muito tempo que não aparecia em casa, sabe? E o homem não quer conversar com ela porque como é que ele vai acreditar na palavra de uma mulher, uma vez que a mulher tinha um total descrédito. Então o Tony, esse policial bem graduado, tudo, fazia muito tempo que não aparecia em casa, não dava atenção à sua esposa nem aos filhos. E a Rami já estava desconfiada dessa história. E começa a investigar e pergunta daqui, assunta dali. Ela acaba descobrindo que o Tony tinha um amante. E essa amante era a Julieta, e ela vai até a casa da Julieta para inquirir, para confrontar com essa amante do marido dela. E elas acabam lá discutindo e brigando e chegam às vias de fato, se machucam, rolam pela rua, enfim, um barraco total. Até que quando, exaustas as duas, param e resolvem conversar, ela fica sabendo que a Julieta também tinha filhos com o Tony, e que também fazia muito tempo que o Tony não aparecia na casa da Julieta. Segundo a Julieta, porque ele tinha uma amante, além da esposa e além dela, Julieta. E assim vai seguindo o curso dessa história. A Julieta fala então para a Rami que o marido da Rami, a amante dela, também não aparece lá, porque ele tem uma outra amante. Elas vão atrás e elas encontram a Luzia. A Luzia seria a terceira. E a Luzia também diz, olha, ele aqui também não aparece porque ele está na casa da Sally, que era uma outra amante, e assim elas vão até a Sally e descobrem uma outra ainda, seria uma quinta, que era a Mauá. Era uma outra moçambicana, porém de uma localização situada ao norte de Moçambique. E lá nós vamos ver durante toda a história do livro que existem diferenças bastante fortes e culturais entre os moçambicanos do norte e os moçambicanos do sul. E essas amantes estavam todas em Maputo, que é a capital de Moçambique, que fica bem ao sul do país. E assim elas chegam até a quinta mulher do Tony, que era a Mauá Saluê. Era uma moçambicana, era a mais jovem de todas, fazia pouco que havia recém-saída da adolescência, então era a preferida, era o xodó do Tony, digamos assim. Mas ela também andava satisfeita porque o Tony não andava aparecendo muito por lá, não estava muito dando conta do recado. E elas se dão conta que todas elas estão insatisfeitas, que o Tony tinha todas essas mulheres, não atendia nenhuma da maneira que deveria ser, e a Rami se achava mais injustiçada porque ela era a mulher legítima, ela que havia
casado com o Tony desde o começo, era, digamos assim, a esposa oficial. Então nós vamos chegar à conclusão que nessa situação toda, todas elas estavam preocupadas, principalmente as 4, que não eram a mulher oficial, porque todas elas, com exceção da última, tinham filhos para criar, não trabalhavam, eram dependentes financeiramente do amante, e somente quem tinha direito era a primeira esposa, a esposa legítima. Ao invés delas brigarem, porque todas estavam na mesma situação, a Rami, muito conciliadora, ela resolve então unir, vou dizer assim, nós precisamos nos unir para resolver essa situação. E elas então fazem o seguinte, estava próximo de comemorar o aniversário do Tony, a Rami então ela organiza uma festa de aniversário na sua casa, na casa, na moradia oficial desse marido, para homenageá-lo, e em segredo ela convida todas as outras 4 mulheres. E o Tony, quando chega em casa para a festa de aniversário, lá que estava tudo organizado, eu imagino lá que as comidas, as bebidas, tudo, as crianças, a criançada toda lá, porque ele tinha filho com quase todas, e ele se dá conta que estão as 5 esposas dele lá. E elas pegam e colocam ele na parede, que ele precisa atender a todas elas, que ele não pode deixar, uma vez que ele tem filhos com a maioria delas, ele tem que sustentá-las, ele tem que dar assistência, e a Rami faz o seguinte, ela faz uma escala matrimonial. Então o Tony teria que ficar uma semana na casa de cada uma, ela faz escala, agora primeiro é aqui, depois é ali, depois tu fica com a fulana, e tu vai ter que atender a todas, senão tu vai perder essas esposas todas. Agora vocês imaginem o desespero do Tony vendo ali as 5 mulheres e sendo assim, digamos, vítima, entre aspas, de ter que cumprir uma escala matrimonial. Pegar essa primeira semana eu vou ficar na casa da mulher oficial, da Rami, depois daqui na próxima segunda-feira eu vou para a casa da Julieta, depois da Julieta eu vou para Luzia, da Luzia para Sally, da Sally para Mauá. Como é de se esperar, o nosso bom amigo Tony se apavora e desaparece, ele não fica em casa de nenhuma delas. Ficam todas elas a ver navios, nem assistência financeira, nem sexual, nem de espécie nenhuma, não cuidava dos filhos, o Tony desapareceu, picou a mula, como a gente diz, né? E as mulheres ficaram, então, a ver navios, né? A Rami, muito conciliadora, conversou com todas elas, e cada uma delas, elas não tinham independência financeira, não sabiam o que fazer. Aí a Rami começou a ajudá-las. Uma tinha um sonho de ter uma loja, outra tinha um sonho de ser de ter um salão de beleza, e elas se unem. A Rami tinha dinheiro, tinha economias, ela ajuda uma a começar um negócio, ela compra umas roupas, ela vende aquelas roupas, com o dinheiro arrecadado ela paga a Rami no final da semana, e assim vai indo. A outra coloca uma loja, todas elas vão montando a sua independência financeira. E o Tony nada de aparecer, ninguém sabia aonde andava o nosso bom amigo Tony. Essas mulheres, então, trabalhando, elas começam a prosperar, começam a se independizar financeiramente e vão aos poucos arrumando outros parceiros. Vão dando jeito, vão fazendo pela vida, né? E a situação vai indo bem, nada do Tony aparecer, os negócios vão indo bem, cada uma está feliz lá com o seu amante, seu namorado, enfim, estão se virando como pode, com o que a vida está oferecendo ali. Aí ocorre um acidente. Um caminhão, um veículo de grande porte atropela um homem lá numa ponte lá, e esse homem fica totalmente desfigurado, esse cadáver, e aí vão avisar a Rami que havia sido o Tony que havia perecido nesse acidente. Ela vai lá desesperada ver o que aconteceu e tal, mas ela não identifica aquele cadáver. Não identifica, não é o Tony, não é, mas aí a família do Tony, a mãe principalmente, a mãe vai lá e olha assim, não, esse é o Tony, esse é o meu filho. E ela não tinha, a Rami tinha absoluta certeza que não era, mas a palavra da mãe, quem é que vai conhecer mais um filho do que a sua própria mãe? Ela atesta que é o Tony, e o Tony é dado como morto oficialmente, e a Rami viúva. Muito bem, então a Rami
viúva. Aí é que começa o pesadelo, porque dentro das tradições africanas, moçambicanas, olha que nós estamos falando de 2002, esse livro é recente, tem 22 anos. A família do morto tem direito a todos os bens, a todas as posses do falecido, e a viúva nada. Aí a família vai lá na casa da Rami, do seu falecido irmão, falecido filho, e despoja totalmente ela. Retira os móveis, retira os bens, retira tudo que tem lá, enfim, toma posse de tudo, e a Rami fica sozinha com os filhos, não tem o que comer, não tem onde dormir. Eles começam a dormir em lonas que colocam no chão, sentados em caixotes, e se fosse só isso, ainda não era nada. Eles raspam a cabeça da viúva, despojam ela assim da sua beleza, e existia ainda uma tradição familiar, lá, familiar não, a tradição do povo, aonde tinha uma cerimônia que eles denominam de cutinga, o que seria o que o filho, um dos irmãos do Tony, um dos irmãos do falecido, teria que praticar sexo, fazer amor, tomar conta da viúva, para ela não ficar sozinha. E segue essa tradição, a viúva lá constrangida, não queria isso, mas era a tradição da família, uma tradição que vinha sendo perpetuada ao longo dos séculos, trazido pela oralidade, enfim, por cumprir essas tradições, e ela tem que ir para a cama com o Levi. O Levi era um dos filhos, dos irmãos do Tony. Ocorre que a Rami andava, digamos assim, necessitada, porque o Tony não andava comparecendo, né? O Tony não cumpria com as suas obrigações de marido, e ela acaba indo pela tradição, se sujeitando àquilo. Ela faz sexo, faz amor com o Levi, e o Levi é extremamente carinhoso. O Levi, a Rami gosta daquela situação. A Rami, ainda por cima de tudo, a Rami engravida do Tony não, desculpe, do Levi, do cunhado. Ela fica gostando do Levi. E a vida vai tocando assim, vai passando o tempo, elas vão trabalhando, as mulheres todas, não sabem, até que de repente, do nada, acontece, adivinha quem aparece? O Tony. Porque o Tony não havia morrido mesmo, a Rami tinha certeza que ele não tinha morrido, mas a família já matou já criou aquela situação para se apoderar dos bens, das coisas, para despojar a viúva. E o Tony fica surpreso, que ele eu não morri, eu não estava. Adivinha onde é que o Tony andava? O Tony estava em Paris, com quem? Com uma sexta mulher. E aí o Tony volta para a África, volta lá para Moçambique, não tem mais casa, não tem mais nenhuma das mulheres, as mulheres não querem mais ele, porque elas estão todas arrumadas de uma forma ou outra, com outro homem, com os seus próprios negócios, tocando as suas vidas, e a Rami ainda por cima quer o divórcio. Aquilo era o fim para o Tony. Ele diz assim, e agora, o que eu vou fazer sem as minhas esposas, sem meus filhos? Aí ele queria tudo aquilo que ele sempre teve e que não dava bola. Eu fui pesquisar sobre essa tradição da cutinga, e isso é uma coisa que existe na Bíblia, lá com outro nome, chamado levirato. Isso está lá na Bíblia, nas leis de Moisés, onde um irmão do falecido tem que tomar conta da esposa, da viúva, para que ela não fique sozinha, não tenha que arrumar um outro marido fora da família. Então, mas é que ainda nos dias de hoje, na África, ainda em alguns lugares, ainda é, digamos assim, perpetuado esse costume. Bem, então o Tony entra em desespero sobre isso, sobre essa situação toda que ele estava, e tem um texto no final ali que ilustra bem como é que é nessa sociedade machista que admite a poligamia, que continua até hoje dessa forma, deixando a mulher nessa situação inferior, sem direito a nada, enfim, tudo isso que a gente sabe. Vejam aqui nessa fala do Tony, no final do livro, aqui bem no finalzinho, onde ele abre seu coração para Rami. Hoje, Rami, queria dizer-te palavras de arrependimento, mas um homem não se arrepende. Tudo que o homem faz é sempre bem feito. Gostaria de dizer-te que és uma grande mulher. Também não posso. As mulheres são sempre pequenas.
Eu adoro-te, Rami. Quero adorar-te, mas não posso. Adorar é ajoelhar. Um homem com H maiúsculo não se curva, é ereto. Queria também dizer, Rami, que confio em ti, mas também não me é permitido. Os homens devem desconfiar sempre das mulheres, e as mulheres devem confiar sempre nos homens. Hoje, queria violar as normas e dizer que te admiro e que de ti tenho orgulho. Nem isso posso fazer. As mulheres é que devem sentir orgulho dos seus maridos e nunca o contrário. As mulheres devem que admirar os seus homens e nunca o contrário. Que pena, disse a Rami. Então o Tony está nessa situação, desesperado, e a última coisa que ele pergunta, pelo amor de Deus, Rami, me diz que esse filho é meu, que ela estava grávida, porque ele havia desaparecido, então havia a possibilidade de ser filho dele. E ela diz, não, Tony, o filho é do Levi. Aí acabou com o nosso Tony, né? Aí o Tony foi à lona. Bom, é um livro bem interessante, que dá para a gente ver essas diferenças culturais, de como a mulher é espezinhada, de como ela não tem direitos, de como da situação brutal que vive as mulheres lá naquele país, de acordo com essas tradições, tá? Com o machismo. Por último, explicando um pouco o título, Niket. Niket é uma dança que as meninas, depois que saem da adolescência, elas dançam essas danças sensuais, para que os homens lá vejam, porque significa assim que ela está pronta para ser amada, para ser desposada, como se ela fosse uma fruta madura que está pronta para ser colhida. Eu sempre procuro, quando leio livros assim de culturas completamente diferentes, ver o que nós aqui o meu país tem, o nosso lugar tem nas coisas. E a única coisa que eu encontrei de semelhança, essa dança me lembrou os bailes de debutantes, onde eu cresci vendo as famílias dizerem que era a apresentação das moças para a sociedade. Estão prontas para casar, estão prontas, podem namorar, dançavam a valsa lá dos 15 anos com o seu namorado. Primeiro com o pai, depois com o seu namoradinho, assim. Então, esse é um dos livros que está aí em vários vestibulares, como leitura obrigatória de alguns vestibulares do país, e esse ano entrou na URGS. Eu vou deixar esse vídeo lá na playlist que eu já tenho da URGS, e se você assistiu e gostou, acompanhe as leituras do canal, deixe as suas opiniões aí, escreva aí nos comentários se você gostaria de ver algum livro aqui, tá? Então valeu, pessoal, até a próxima.